E aí, pessoal, tranquilo? Vamos estudar listas em R agora? Listas são uma estrutura de dados bem versátil. Muita gente usa listas para representar outras estruturas mais complexas, então é uma estrutura de dados bastante importante para vocês estudarem. Vamos ver como é que a gente constrói uma lista, como que a gente acessa os elementos de uma lista, se é com um colchete, com dois colchetes, se é com dólar, isso tudo a gente vai ver ali no meio do vídeo. E espero que vocês gostem. Vamos para a nossa vinhetinha. E aí, pessoal, continuando a nossa maravilhosa saga pelo maravilhoso mundo da linguagem R, vamos falar sobre tipos compostos de dados e agora listas. Bom, uma lista é um tipo especial de dados que armazena um dado de qualquer tipo. A ideia é que ela seja heterogênea, isso é, guarda qualquer valor, qualquer tipo de dado, para que você consiga misturar. Quer dizer, é uma estrutura de dados um pouco mais complexa. Você consegue guardar dentro de uma lista valores atômicos, vetores, matrizes, outras listas, funções, outros objetos, quer dizer, você consegue guardar qualquer coisa lá dentro. Você cria uma lista usando a funçãozinha especial list. Aqui nesse caso eu estou criando uma lista com 1, 2, 3, 4 elementos. O primeiro elemento é um vetor, o segundo elemento é uma string, o terceiro elemento é um tipo booleano lógico e o quarto elemento é um outro vetor de strings. A hora que eu mando mostrar a lista, ela mostra desse jeitão esquisito aqui, ó. Tá aqui, ó, colchetes, colchetes 1, estranho, aí colchetes, colchetes 2, aí colchetes, colchetes 3, colchetes, colchetes 4. Na verdade, isso aqui te dá já uma dica de como que você acessa os elementos. E pode ser com colchetes, colchetes, a gente vai ver daqui a pouquinho como que a gente acessa, tá? Mas basicamente é assim que a gente cria uma lista. A hora que mostrar, não se assustem com esse jeitão estranho aqui, porque é assim mesmo que a lista é apresentada para você. Se você quiser, você pode mudar os nomes dos elementos da lista. Basta você usar a função especial names. Então, eu criei uma lista. Names x e aí coloquei, como eu tenho 4 elementos na minha lista, eu coloquei 4 strings. Números, letra, lógico, vetor. Tá aqui, ó. Números, letra, lógico e vetor. E a parte legal é que agora mudou aquele colchetes, colchetes 1. Tinha lá aqui, né? Não sei se vocês se lembram de antes. Colchetes, colchetes 1. Mudou para dólar o nome do elemento da lista, tá? Dólar números, dólar letra. E aqui também a gente tem uma ideia de como que a gente acessa o elemento. Por exemplo, se eu tiver a matriz, desculpe, se eu tiver a lista x, x dólar lógico, vai mostrar o valor lógico, quer dizer, o elemento lógico da minha lista, ok? Se eu fizer x dólar números, vai mostrar o elemento números da minha lista. Eu posso criar a lista já com os nomes bonitinhos, por exemplo, se eu fizer list e daí colocar nome igual a Razer, CPF igual 1010, celular igual 98765432, endereço igual rua X, ele vai criar uma lista com 1, 2, 3, 4 elementos, com o elemento nome, CPF, celular e endereço com seus respectivos valores. Manda mostrar o Razer lá, vai estar aqui, ó, dólar nome, dólar CPF, dólar celular e dólar endereço. Pessoal, esse aqui não é meu celular não, tá? Não adianta ligar lá. E coitado de quem tiver esse celular também, mas eu peguei os números em sequência aqui, começando do 9. Para acessar os elementos da lista, então eu posso usar, como a gente já viu antes, eu posso usar tanto o dólar com o nome do elemento da lista ou colchetes, colchetes com o índice do elemento da lista. Ficaria mais ou menos assim, ó. Se eu fizer nessa lista Razer dólar CPF, ele vai mostrar para mim o CPF. Se eu fizer Razer colchetes, colchetes 3, ele vai mostrar 1, 2, 3, o terceiro elemento da lista, que é o meu celular. Então, esse é um jeito bem simples de acessar um elemento da minha lista. Eu posso acessar o elemento da lista usando somente um colchete. Tá? A gente já vai ver a diferença entre os dois, calma. E a sacada de usar um colchete só é que ele
É como se ele fatiasse a lista para retornar uma outra lista. Ele fatia a lista e retorna para você uma lista só com aquele elemento, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, se eu tenho o meu raster aqui com os mesmos valores, a hora que eu faço raster de 1, tá? Só raster de 1, com um colchete só, ele retorna para mim, olha só essa nomenclatura aqui, ó. Tá dando o nomezinho aqui e o valor. Isso aqui é uma lista. Isso aqui é uma lista. Mesma coisa se eu fizer com o nome do elemento, tá? Olha aqui, ó. Entre aspas, né, com o nome do elemento, ele me retorna também uma lista. Eu consigo fatiar com mais de um valor, por exemplo, se eu tenho essa minha lista aqui ainda, e eu colocar entre colchetes, olha aqui, ó, aqui está entre colchetes. Se eu colocar um vetor com o nome, por exemplo, o nome dos componentes que eu quero, ele vai me retornar uma lista, nesse caso aqui com 2 elementos, com o elemento nome e com o elemento celular. Uma coisa que eu não falei no slide de antes, só para falar agora para vocês, é que como isso daqui me retorna uma lista, eu consigo fazer as operações de lista que eu tinha na lista original, eu consigo fazer nessas aqui também. Eu não retorno só um elemento, eu retorno uma lista com os elementos. Então fica bem flexível, quer dizer, você escolhe o que você quer retornar a lista, quer retornar só o elemento, então você escolhe. Então, olha a diferença entre usar o colchetes e só um colchete só. Tá aqui a minha listinha raster. Se eu mandar mostrar o class, né? Quero saber a classe de raster com um colchete só, ele me retorna que a classe é lista. Se eu pedir raster colchetes 1, é o mesmo elemento, só que colchetes, a classe é uma string, são caracteres. Então, aqui com isso você consegue ver a diferença entre os dois. Quer dizer, um colchete só retorna uma lista. 2 colchetes entra naquela lista e extrai o elemento que eu pedi. Aqui um outro exemplo, acessando os elementos da lista com o dólar, né? Quando eu coloco X, aparece dólar números, dólar letra, dólar lógico e dólar vetor. Isso aqui é um jeito interessante de acessar os elementos da minha lista. E aqui estão os jeitos de mostrar os elementos da minha lista ou de acessar os elementos da minha lista. Ó. X de 1 com um colchete só retorna a lista. X com 2 colchetes retorna o elemento que está lá dentro, nesse caso é o vetor. Se eu fizer x só um colchetes de 1, como isso daqui me retorna uma lista, eu consigo fazer ou aplicar o operador dólar dentro dessa lista números e obter o elemento. Ó. Ah, mas é a mesma coisa que fazer isso? Sim, eu só estou mostrando um jeito de fazer. Não que você precise fazer isso daqui. E esse operador dólar já não funciona quando eu faço colchetes, tá? Porque o colchetes, ele extrai o elemento lá de dentro. Se você olhar aqui, ó, o x com colchetes, ele é um vetor. A hora que eu faço dólar números, eu não consigo aplicar o dólar num vetor aqui, então não funciona. Aí, por exemplo, se eu fizer x colchetes de 1, retorna a lista. Se eu mandar mostrar o primeiro elemento da lista com colchetes, tá? Ele vai mostrar a mesma lista para mim. Se eu fizer colchetes de 1, tá? Quer dizer, ele foi lá e extraiu o elemento lá de dentro e me retornou o vetor. E aí eu faço colchetes de 1, ele me retorna o primeiro elemento do vetor que está na posição 1 da minha lista. Quer dizer, ele veio aqui e retornou esse cara para mim. Então, só tomar cuidado com o colchetes, como que você manipula com colchetes ou só com colchetes, tá? Não se confundir muito com isso. Aos poucos você vai se acostumando. Se você quiser alterar um elemento de uma lista, você consegue alterar com colchetes ou colchetes, tá? Aqui eu tenho a minha lista raster, aí eu quero ir na posição 1 e quero colocar raster Anton, não é raster, é raster Anton agora. Então ele vai alterar para mim, mando mostrar o raster, ele altera bonitinho para mim. Se eu quiser adicionar um novo elemento na minha lista, basta eu indexar um elemento que não existe ainda, por exemplo, não existe o elemento número, e colocar um valor. E aí, quando eu mando mostrar, aparece o elemento lá no final da lista. Consigo também alterar o valor ou acessar esse valor através do dólar. Então, raster dólar número recebe 200. E se por acaso um nome de elemento possui algum caractere especial ou alguma coisa assim, eu tenho que usar
para indexar o valor aqui, né, eu tenho que usar um desses símbolos aqui. Então, por exemplo, aqui eu usei a crase, ó. Tá vendo? Então, Hazard dólar número recebe 200 vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que se esse valor aqui dentro, se esse nome aqui tiver um caractere especial ou alguma coisa, eu tenho que usar isso para mandar mostrar o valor. Para remover elementos da lista, basta eu setar como null. Então tá aqui, ó, Hazard de CPF recebe null. A hora que eu mando mostrar o Hazard não tem mais o CPF. E aí eu posso setar isso com o operador dólar, ou com o operador com colchetes, ou com 2 colchetes. A hora que você elimina, os elementos são rearranjados, não é que eles sejam rearranjados, tá? É que eles somem dali. E na hora de indexar, você consegue indexar na ordem, tá? Por exemplo, a hora que eu coloco CPF como nulo, aí eu mando acessar a posição 1 é Hazard, a posição 2 é o telefone, a posição 3 é o endereço, 4 é o número, a posição 5 não existe mais porque eu removi. Só que o CPF, ele era, vamos ver aqui, a segunda posição, o segundo elemento da minha lista. Então agora meu segundo elemento é o telefone. Eu consigo concatenar listas, né, juntar as duas listas usando o operador C, que é o que eu uso para criar vetores. Então olha só, aqui eu tenho uma lista com número, letra, lógico e vetor. Aqui eu tenho outra lista que tem nome e sobrenome. Aí quando eu faço um C com as duas listas, ele me retorna uma terceira lista. A hora que eu mostro a terceira lista, está aqui, ó, uma lista atrás da outra. Número, letra, lógico e vetor, e nome e sobrenome. Bem tranquilo com o operador C para concatenar listas, sem estresse. Se eu precisar, tendo uma lista, transformar essa lista num vetor, quer dizer, fazer com que ela não seja mais uma lista, eu consigo fazer isso usando a função unlist. Tá? Então olha só que interessante aqui, ó. Aqui eu tenho uma lista com um vetor, uma string, um lógico e um outro vetor aqui de strings. Setei os nomes bonitinho aqui e fiz um unlist dessa lista. O que aconteceu? Ele pegou todos os elementos lá e gerou um vetor para mim. Perceba também que como um vetor ele tem valores homogêneos no mesmo tipo, ele fez uma coerção para o valor mais abrangente, que nesse caso é a string. Então olha só. Outra coisa interessante que ele fez, ele pegou os elementos dos vetores e separou para mim aqui, ó, elemento 1, 2, 3, 4, 5. Ele fez isso com os dois vetores, ó, A e B, tá aqui, ó, A e B. Então é isso que faz o unlist. Se eu quiser converter um vetor para lista, aí basta eu usar a funçãozinha as qualquer coisa, que no nosso caso é o asList. Tá? Então aqui eu tenho um vetor com os valores 1, 2, 3. A hora que eu faço um asList do vet, ele gera aqui a lista. Não tem a nomenclatura dólar porque eu não dei nomes, tá? Mas aqui seria dólar. Se eu fizer o names ali, eu consigo colocar na minha nomenclatura dólar ali. Vejam que trabalhar com listas não é difícil, é tranquilo. Tem algumas coisinhas que vocês precisam cuidar, como por exemplo, quando que eu acesso com um colchete, quando que eu acesso com 2 colchetes, ou o que faz o onelist, o que faz o as.list, quer dizer, são coisinhas que vocês podem fazer aí e você tem que tomar cuidado. Muitas estruturas de dados em R usam lista como estrutura de dados subjacente, então é importante a gente conhecer o funcionamento das listas, ok? Agora, como exercício, peço que vocês façam essas tarefinhas aqui, tá? Então, por exemplo, sejam os seguintes 3 vetores. Tá aqui, o vetor V1, que possui um vetor 2005 a 2016. O vetor V2, que possui um vetor de 1 a 12. O V3, de 1 a 31. Quero que vocês criem uma lista com esses 3 vetores. E eu quero que você impressa desse jeitão aqui, ó, com dólar anos, dólar meses e dólar dias. Aqui você tem que se ligar, que você tem que criar essa lista já nomeada, né, criar os vetores que estão ali, criar essa lista já nomeada ou nomear depois com a funçãozinha names, mas você consegue criar tranquilamente. Seja o seguinte vetor, 1, 3, 4, 7, 1, 18 e 29. Você precisa criar uma lista com os dados de x vezes 2, x sobre 2 e sqrtx. Como que você vai fazer isso? Primeiro, você vai criar mais 1, 2, 3 vetores, sendo que cada vetor desses aqui é esse vetor operado com essa operação. Então você cria os 3 vetores. E depois cria uma lista com esses 3 vetores novos assim, ó, com os nomezinhos, com esses nomezinhos aqui. Tá? Vai ficar bem tranquilo, tentem fazer, funciona bem sossegadinho. Dada a lista anterior,
Eu quero que você procure esses dados aqui, ó, 2, 2.6457751, 3.316625, procure esses dados. Eu quero que você retorne este vetor aqui. Lembra-se como que a gente acessava um elemento da lista, como que a gente acessava só alguns elementos de um vetor e assim por diante? Então, é como se fosse usar esses dados, usar essas informações de como acessar um vetor e acessar uma lista e fatiar a lista para você mostrar esses dados aqui. Vai ser que trabalhinho aqui, esse exercíciozinho aqui é um pouquinho mais chatinho, mas dá para fazer tranquilamente. Então, vamos lá, vamos para frente, pessoal. E aí, pessoal, tranquilos com as listas? Não esqueçam que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo pelo Telegram, pelo e-mail da universidade, ou pelos contatos que eu passei para vocês lá no começo, lá no primeiro vídeo, aquele primeiro vídeo lá. Não se esqueçam também de dar like no vídeo, por favor. Não se esqueçam de se inscrever no canal e apertar no sininho, porque eu estou lançando mais vídeos aí, assim vocês ficam sabendo dos próximos vídeos, ok? Abraço!